Você já se perguntou se a imagem que você tem do inferno realmente vem da Bíblia ou foi construída por tradições humanas, filmes e pregações carregadas de medo? Será que Jesus falou mesmo de um lugar de tormento eterno com fogo e demônios? Neste vídeo, vamos direto às palavras de Cristo nos Evangelhos para descobrir o que ele realmente ensinou sobre o inferno, sem exageros, distorções ou interpretações fora do contexto. Se você é cristão, estuda a Bíblia com seriedade ou quer fortalecer sua fé com base sólida nas Escrituras, este conteúdo foi feito para você. Ao final do vídeo, você terá uma compreensão mais clara, equilibrada e bíblica sobre esse tema tão sensível. E, acima de tudo, vai perceber que conhecer a verdade liberta do medo e aproxima do verdadeiro propósito de Deus. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode transformar a forma como você enxerga a justiça divina. Para entender o que Jesus ensinou sobre o inferno, primeiro precisamos esclarecer algo essencial. A palavra inferno, como a conhecemos hoje, não aparece na Bíblia original. O Antigo Testamento usa o termo hebraico Sheol, que significa simplesmente o lugar dos mortos, sem qualquer menção a tormento ou fogo eterno. Já no Novo Testamento, escrito em grego, encontramos os termos Hades, que é equivalente ao Sheol, e Gina, que tem um significado muito diferente. Gena vem do hebraico Gehinnom, que era um vale real nos arredores de Jerusalém. Esse lugar ficou marcado por rituais pagãos de sacrifício infantil e mais tarde se tornou uma espécie de lixão, onde o fogo queimava constantemente os resíduos da cidade. Quando Jesus falava de condenação e usava o termo Geena, será que ele estava se referindo a um local literal de tormento eterno ou a um símbolo do juízo divino? Agora que sabemos quais palavras foram usadas no texto original, vamos analisar as próprias palavras de Jesus. Em Mateus 5:22, ele alerta que quem chamar seu irmão de tolo será réu do fogo do inferno. Mas será que ele quis dizer isso de forma literal? Em Mateus 10:28, Jesus ensina: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, ele fala de uma destruição completa, não de um sofrimento eterno. Em Marcos 9:43-48, ele menciona que é melhor arrancar um membro do corpo do que ser lançado no fogo inextinguível. Essas palavras são literais ou figuradas? Quando analisamos os ensinos de Cristo como um todo, percebemos que ele frequentemente usava parábolas e metáforas para transmitir verdades espirituais profundas. Assim como ele se referia a si mesmo como a porta ou o pão da vida, será que o fogo do inferno não poderia ser uma representação do juízo divino? Um dos textos mais usados para justificar a visão popular do inferno é a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31. Nessa história, Jesus descreve um homem rico sofrendo tormentos no Hades, enquanto Lázaro está confortado no seio de Abraão. Mas atenção, essa passagem é uma parábola e não um relato literal do pós-vida. O objetivo da história não era descrever a geografia do inferno, mas sim ensinar uma lição moral sobre a justiça de Deus e a responsabilidade dos que têm riqueza e ignoram os necessitados. Além disso, se tomarmos essa passagem literalmente, precisaríamos aceitar que os salvos e os condenados podem conversar entre si após a morte, o que não faz sentido dentro da teologia cristã. Se o inferno descrito por Jesus era simbólico, de onde veio a ideia popular de um lugar de tormento eterno, repleto de chamas, demônios e sofrimento sem fim? Grande parte dessa visão foi influenciada pela cultura medieval, especialmente pela obra A Divina Comédia de Dante Alighieri e pelas pinturas de artistas como Hieronymus Bosch. Essas obras
descreveram um inferno com castigos específicos para cada tipo de pecado. Uma visão que não tem base bíblica, mas que influenciou profundamente o imaginário cristão ocidental. Durante a Idade Média, o medo do inferno foi usado como ferramenta de controle religioso, e muitas doutrinas foram desenvolvidas mais pela tradição da Igreja do que pelas Escrituras. Ao longo dos séculos, sermões aterrorizantes ajudaram a consolidar essa visão, fazendo com que muitos cristãos vivessem mais pelo medo da condenação do que pelo amor a Deus. Se Jesus não estava apenas tentando assustar as pessoas, então qual era o verdadeiro propósito de suas advertências sobre o inferno? A resposta está no coração de sua mensagem: arrependimento e transformação. As palavras duras de Jesus tinham um propósito pedagógico, chamando as pessoas a refletirem sobre suas escolhas e voltarem-se para Deus. Assim como um pai avisa seu filho sobre os perigos de tocar no fogo, Jesus usou imagens fortes para destacar a gravidade de viver uma vida separada de Deus. Seu objetivo nunca foi gerar desespero, mas sim apontar para o caminho da salvação. Diante de tudo isso, a grande pergunta é: como essa nova compreensão sobre o inferno pode impactar a sua fé? Primeiro, ela pode libertá-lo de um medo irracional que muitas vezes paralisa e afasta as pessoas de Deus. A Bíblia nos ensina que o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João 4,18. O inferno não deve ser o centro da pregação cristã, mas sim o amor, a graça e a justiça de Deus. Compreender o que Jesus realmente disse fortalece nossa confiança nas Escrituras e nos ajuda a enxergar o plano divino de forma mais equilibrada e esperançosa. Agora que você conhece a verdade, é hora de aprofundar ainda mais seu entendimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa clareza e deixe seu comentário sobre qual outra passagem bíblica você gostaria que analisássemos. E se você quer continuar nessa jornada de descobertas, no próximo vídeo vamos falar sobre o céu. O que a Bíblia realmente diz sobre a eternidade com Deus. Não perca!